Olá, amigos da internet, irmãos de Ideal Espírita. Aqui estamos mais uma vez com o nosso encontro às terças e quintas-feiras, às 15 horas, do Gotas de Esperança. Temos comentado ao longo dessas semanas o livro Pérolas de Luz, de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Estamos felizes de nos encontrarmos novamente para falar de um assunto extremamente importante para os dias atuais que estamos vivendo. O assunto hoje que Emmanuel nos traz é sobre fé. Nós sempre, na jornada terrena, necessitaremos da fé. Mas talvez na nossa trajetória terrena vivamos um tempo em que a fé nunca foi tão importante, eu diria até imprescindível, para que a humanidade possa avançar, possa seguir adiante na sua proposta de renovação e melhoria espiritual. Então os nossos companheiros já estão chegando, estamos aqui felizes, juntos nessa sala virtual do coração, e vamos então trazer o texto, que em verdade é uma frase. Esse livro, por isso que chama Pérolas de Luz, cada capítulo é uma frase, mas com uma substância concentrada, que nós deveremos buscar, meditar e refletir para absorvermos o seu conteúdo. Diz Emmanuel numa frase chocante muitas vezes, para quem ouve pela primeira vez: quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. Olha o patamar que Emmanuel coloca a fé dentro da jornada evolutiva do ser humano. Eu vou repetir a frase. Quem perdeu a própria fé, nada mais tem a perder. Primeiro a gente precisa compreender o que é fé. A fé absolutamente não está ligada a crenças. Porque quando eu digo eu creio que na terça-feira que vem eu estarei aqui com vocês, isso é uma crença. Mas quando na terça-feira próxima eu estiver aqui falando com vocês, eu vou dizer, não creio, mas eu sei que eu estou aqui falando com vocês. Então, a fé ultrapassa as fronteiras da crença. A fé é uma certeza absoluta do Espírito. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 6, sobre fé, ele diz assim: a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ela é força que nasce com a própria alma. É uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha só, isso é muito profundo. Nós já nascemos com esse recurso. A fé é aquela ponte que nos conecta ao Criador. Permanentemente, se a cultivarmos. Diz ainda Emmanuel nesse livro: ela palpita em todos os seres. É um sentimento inato. Vibra em todas as coisas. Por exemplo, mostra-se no cristal fraturado. Quando o cristal se fratura, ele pode se recompor. Isso, segundo Emmanuel, é um movimento da fé, ainda com o princípio inteligente nos estágios iniciais da sua evolução. Revela-se na árvore decepada que se refaz. Olha assim, sempre a renovação. Se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sobre a energia da fé. Ele cita uma coisa interessante. Ele diz que o campo confia no vigor da primavera. E por isso, quando a primavera chega, ele se cobre de flor. Ele não duvida que o momento do outono, onde as folhas caem, onde as árvores aparentemente estão ressecadas, onde a seiva vai para a raiz durante o inverno, em nenhum momento a planta duvida
que a primavera chegará e que ela florescerá novamente. Então, meus amigos, Emmanuel finaliza essa brilhante definição, esse estudo, não é uma definição, um estudo profundo sobre a fé. Lá no capítulo 6 do livro Pensamento e Vida, ele diz assim: todo o êxito da experiência social, olha, a nossa experiência uns com os outros, todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, uma das coisas fundamentais que nós devemos fazer para manter a chama da fé acesa em nós é respeitarmos todas as diretrizes, não somente que, vamos dizer assim, nos trazem a oportunidade das leis da natureza, que regem as leis, que regem a própria natureza. As diretrizes dessas leis que, por exemplo, me diz que se eu comer em demasia, eu não vou me sentir bem. Ou seja, as leis da natureza nos dão o limite do nosso uso dos recursos. O que passa disso é abuso, e responderemos pelos abusos que cometermos. Assim também as leis morais. Temos um limite no trato uns com os outros, que está exatamente no limite do outro, na condição do outro. Precisamos nos respeitar. Então, tudo isso, quando a gente respeita os limites das leis da natureza e das leis morais, a nossa fé se robustece e nos impulsiona adiante. Aí eu trouxe aqui, do livro Paz, de Emmanuel, um livro pequeno, onde ele traz mensagens também curtas, mas é uma mensagem muito interessante. O capítulo 10, ele fala assim: ângulos da fé em Deus. Olha aqui, que incrível essa abordagem de Emmanuel. A gente vê a fé não pelo âmbito da religiosidade e da espiritualidade, mas pelo âmbito da nossa atitude perante a vida uns com os outros. Ele diz assim: no âmbito da justiça, a fé enseja, a fé nos oportuniza misericórdia. Olha aí. No progresso, a fé nos oportuniza proveito. Se nós estamos conscientes da necessidade de avançar, aproveitaremos as circunstâncias da vida, que a vida nos traz. No trabalho, a fé nos traz alegria. Quando transformamos o trabalho em ação apenas, onde eu tenho um contrato, e não necessariamente um contrato de trabalho profissional, mas onde tacitamente eu tenho um contrato que eu vou fazer algo por alguém ou por alguma coletividade e receberei algo em troca, mas sim o trabalho serviço, onde eu me coloco na condição de um servidor da providência em favor de todos. Emmanuel diz que o trabalho ação modifica o meio, o trabalho serviço modifica o indivíduo. Quando eu estou nesse trabalho serviço, a minha vida é só alegria, porque eu me torno feliz em ser útil à felicidade do outro. Na subalternidade, quando eu sou subordinado, a fé me traz a oportunidade de sentir o dever cumprido. Isso é uma coisa maravilhosa. A paz da consciência de que eu cumpri o meu dever dentro do engajamento em que eu me encontro. Se eu estou dentro do lar agora, nós temos deveres uns para com os outros. Se eu cumpro esses deveres, sem reclamar, com essa alegria do trabalho e serviço, eu robusteço a minha fé. Emmanuel segue: nas dificuldades, a fé me traz o grande ensejo da paciência. Olha que coisa fantástica. A paciência é como se fosse um combustível da fé. Então eu sei que aquilo vai passar. Eu sei que aquele inverno vai passar. Que a primavera vai florir as flores do jardim das nossas vidas novamente. Então a paciência, segundo um ditado popular, é o tempo decorrido entre a semente e a flor. Essa nova humanidade que deverá brotar, se assim o quisermos,
a partir desse momento que nós estamos vivendo, precisamos de paciência e trabalho e serviço. Nas crises, a fé nos traz uma grande e importante contribuição da coragem. Nas crises, a fé nos mostra a importância, nos dá essa couraça de enfrentarmos destemidamente. Não com temeridade, mas com coragem, as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ainda ele diz, na profissão, no trabalho, para aqueles que estão aí no home office, né, ou estão nas linhas de frente, trabalhando, naqueles serviços, inclusive, que os transformam em heróis do serviço em favor da coletividade. Nessa linha de frente da profissão, a fé nos traz a honestidade, nos oportuniza a honestidade. Não podemos descrer dela em tudo que fizermos. Porque, verdadeiramente, a honestidade é a manutenção da harmonia social, do equilíbrio entre aquela tríade da Revolução Francesa, igualité, fraternité, liberté, igualdade, liberdade e fraternidade. A honestidade, ela é a amálgama, é o cimento que mantém essa construção. Ainda Emmanuel prossegue, nas tribulações a fé acende para nós a estrela da esperança, não nos indicando a escuridão do agora, mas nos apontando a alvorada do amanhã. Diz ainda que no relacionamento a fé nos mostra o ângulo do respeito, e o respeito pressupõe confiança. E a confiança nos traz paz no coração, nos nossos relacionamentos afetivos. Porque quando não existe esse aspecto da fé, a desconfiança surge. E com ela um séquito de primos ou primas irmãs, o ciúme, o despeito, a insegurança, o medo. Então a fé nos mostra esse aspecto tão importante nos relacionamentos afetivos que temos. Na tristeza, ela nos liga o interruptor do bom ânimo. Vamos adiante, como diria Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, eu sigo à frente. Porque as circunstâncias são momentâneas e elas não podem nos paralisar. E a tristeza no trabalho ao semelhante, ela é muito válida, porque nos faz refletir sobre os passos que estamos, onde estamos pisando. E muitas vezes reconhecemos o terreno minado que nós vivemos nos dias de hoje. E isso às vezes nos entristece. Mas ela não pode ser, não deve ser um grilhão para nos impedir o voo. E a fé nos mostra esse bom ânimo em tudo. Na enfermidade ela nos traz a calma, a certeza de que tudo acontece para o melhor. Não existe nada, nenhuma enfermidade, nenhuma doença, uma unha encravada que seja, costumamos dizer, tem um propósito, e a fé nos traz essa serenidade, essa calma de podermos passar aquele processo, seja provacional ou expiatório, e dele usufruirmos as melhores lições. Uma enfermidade pode nos trazer o desenvolvimento da coragem, pode nos trazer o desenvolvimento da paciência, pode nos fazer mostrar o caminho equivocado que estávamos e que precisamos retornar para a via da vida que não se ocupa apenas com as coisas do plano material do reino de César, mas compreender que estamos aqui por um propósito maior que transcende essa realidade física, que é o propósito da evolução espiritual. No poder, a fé nos traz a moderação. Compreendermos que o processo de poder e de subordinação do mundo são etapas da nossa caminhada evolutiva. Há momentos na existência que nós detemos em nossas mãos, por empréstimo,
Você se lembra quando Jesus foi preso por Pilatos e que Pilatos falou assim: você não está percebendo o poder que eu tenho sobre você? Em outras palavras, né? Estou traduzindo aqui com as minhas palavras. E Jesus diz assim: não terias poder nenhum se não te fosse concedido pelo alto. Então, o poder nos é concedido para realizarmos uma tarefa em prol da coletividade. O poder é um talento, não para enterrarmos egoisticamente, olhando só para nós, mas para multiplicar esse talento em favor de todos. Porque um dia o Senhor nos perguntará: que fizestes, ó servo infiel, que fizestes do talento que eu te dei? Nas incompreensões, ela nos mostra o caminho de servir mais. Quanto mais incompreendido, mais serei o servidor de todos. O governador planetário disse que veio ao mundo para servir. Então, muitas vezes nós nos paralisamos pela incompreensão. Não, isso é combustível. Eu sei que não é fácil, mas é combustível para poder servirmos mais. Vamos compreender que a árvore que não produz bons frutos, quando está cheia de frutos, ela não é apedrejada. Apedreja-se a árvore que produz bons frutos. No afeto, a fé nos traz o equilíbrio, porque o afeto ele deve estar chancelado pelo amor. E o amor é, acima de tudo, educativo. E a educação é aquilo que nós desejamos de melhor para o outro, para que ele cresça, para que ele evolua, os nossos entes queridos. Então, no afeto, a fé nos mostra o equilíbrio. Na caridade, ela nos traz o desejo do silêncio. Não sabe a vossa mão direita, a vossa mão esquerda, o que dá a vossa mão direita. A caridade, a fé nos mostra a importância da anonimidade, para que toda a glória dos resultados da caridade sejam direcionadas ao supremo doador da vida, que é Deus, e ao seu intermediário na terra, que é Jesus, fonte de todas as bênçãos que fluem através de nós em favor do outro. E no lar, ela nos traz, diz Emmanuel, belamente, terminando o seu texto, ela nos traz sempre o amor. Porque olhamos para aquele ente querido que ainda, por vezes, não nos entende. Não entende a nossa necessidade do estudo, a nossa necessidade do evangelho, a necessidade de irmos à casa espírita, a necessidade de vivermos dentro dos padrões da lei de amor que ele nos ensinou. Mas, quando temos fé e olhamos para esse ente querido, essa fé nos traz o amor de respeitar o seu ponto de vista, de não agredi-lo, de não confrontá-lo. Fazemos como Lívia fez. Ficou 20 anos sem conversar. Não porque ela quisesse, mas o Públio Lentulus, achando que ela havia o traído, o Públio Lentulus, que foi Emmanuel, está lá no livro há 2000 anos, ficou ali servindo aquele homem nos recessos do lar, com a lâmpada da fé acesa. Por quê? Pelo amor que ela tinha por ele. E aí, meus amigos, eu me lembro aqui de uma espécie de um contozinho popular que fala que um rapaz pediu a Jesus um emprego. Ele estava desempregado, jovem ainda, e fez as suas orações, pediu: Senhor, eu preciso de um emprego para poder ter uma vida digna, para realizar os meus sonhos, né? Eu quero me casar, por isso eu preciso também de um amor, de uma pessoa também que me ame e que nós possamos construir uma vida juntos. E fez aquela oração sentida. No dia seguinte, ele abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Incontinente, ele rumou para lá. Opa, será que o Senhor ouviu a minha prece? Foi. Quando chegou lá, ele viu uma fila muito grande. E ele disse: olhou aquela fila, viu pessoas
até com uma aparência de terno, gravata, portando uma pasta com diplomas, concursos, olhou aquilo e disse assim: eu vou embora, eles são melhores do que eu não vou conseguir esse emprego, e foi embora. No caminho, um garoto que estava passando, repentinamente, do nada, estava com várias flores na mão, deu uma rosa para ele. Ele agradeceu, entrou no ônibus, olhou para a rosa olhou para ele. Ele estava chateado com a questão do emprego. Tinha uma pessoa sentada ao lado dele, uma jovem. Ele olhou para a jovem, olhou para a rosa e jogou a rosa pela janela. Ao chegar em casa, ele briga com Jesus. É assim que me trata, Senhor? É assim que tu dizes que me ama? Aquele desabafo irrefletido de nós que somos irmãos menores na evolução, de não compreendermos desígnios de mais alto. E foi dormir. Em sonho, o Cristo apareceu a ele e disse para ele, e ele continuou esbravejando, mas é assim que tu me amas, Senhor? O Senhor olhou, sorriu, os olhos compassivos, e disse a ele: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu. Antes mesmo de lutar, aquela rosa foi eu que lhe dei. Inspirei aquela criança a lhe dar aquela flor. E o amor da sua vida estava sentado ao seu lado no ônibus. Em vez de você dar a rosa a ela, você jogou fora pela janela. Então, nesse pequeno conto, nós mostramos que esse tesouro, esse poder que nós temos de realizar os nossos destinos futuros, ele precisa ter ao seu lado para que possa movimentá-lo a nossa vontade. Precisamos querer, meus irmãos. A fé por si só não movimenta as montanhas dos obstáculos que estão dentro de nós. Mas se quisermos, ela nos levará até o fim, como disse o Cristo Jesus. E aí receberemos dele, como ele nos afirmou, a coroa da vida. Muita paz, saúde, alegria a todos. Obrigado pela presença de todos. Vamos aqui ver os nossos companheiros que nos visitam nesse momento. Só um instante. Temos aqui a nossa irmã Clara, nossa irmã Rosângela. Um abraço, minha irmã, para você e para minha mãe que estão aí em Natal. Dona Célia de Natal também, minha esposa, Águeda, querida esposa. Estamos hoje aqui com muita fumaça por aqui, porque moramos do lado de uma reserva, né, do Cerrado. Estão fazendo um acero aqui para evitar queimadas no futuro, né? Mas isso é necessário. Nosso irmão William, a dona Neuza Ferreira, abraço, Neuza, abraço grande a todos aí. A Maria Aparecida sempre está conosco. Pauliane, grande abraço, minha querida. Aos filhotes aí também queridos, ao Newton, Renato, irmão querido de jornada. Fábio, meu irmão, que alegria te ver aqui. Bom demais, grande amigo. O Jefferson Torres, a Clara, a minha mãe, beijo, mãe. O William, já falamos, a Pauliana e tantos outros que aqui estão. Estamos todos muito felizes com a presença de vocês e rogamos a Jesus que nos dê força para passarmos esses momentos importantes, mas necessários. Porque uma nova alvorada surgirá e nós seremos não só apenas participantes, mas deveremos ser, junto com Cristo, protagonistas na construção dessa terra regenerada que todos nós desejamos e ansiamos. Paz, saúde e alegria a todos. Um abraço e até sábado, na nossa palestra, às 20 horas, estaremos aqui com todos vocês. Que Deus nos abençoe.